a gente te perguntasse quem é o judeu mais famoso da história, quem é a primeira pessoa que vem na sua cabeça? Talvez seja Moisés, Abraão, mas eu tenho certeza que outro nome vale ser considerado. É o nome de Jesus Cristo. Responsável pelo início da maior religião monoteísta do mundo, Jesus nasceu judeu. Mas o que há sobre ele no judaísmo, nas fontes judaicas, e como os judeus se relacionam com a figura de Jesus? Eu sou Anita Efraim, jornalista e fanática por futebol, e esse é o Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil-Israel. E eu sou Amanda Hatzira, pesquisadora de temas relacionados à cultura judaica e sociedade israelense. E hoje o nosso convidado é o Bernardo Sorge, que é doutor em Sociologia e professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bernardo, antes de mais nada, seja muito bem-vindo e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui de falar com a gente no nosso podcast. Obrigado a vocês. E para começar, aqui o nosso tema, e é um tema que os nossos ouvintes sempre trazem muito, né? Eu acho que é um tema que desperta bastante curiosidade das pessoas, principalmente para os não-judeus, que é quem é Jesus para os judeus e para o judaísmo. Então, é isso que eu começo te perguntando. Quem que é Jesus para o judaísmo? Quando a gente fala sobre Jesus para um judeu, o que isso significa para ele? Boa pergunta, mas a resposta é um pouco mais complexa. Por quê? Estamos falando de 2000 anos de história. E o judaísmo não é um bloco monolítico. Portanto, temos que tomar muito cuidado, né, quando falamos de Jesus e o judaísmo. Que judaísmo e em que momento histórico estamos tratando o tema? Em primeiro lugar, temos a questão de fontes históricas. Na verdade, sobre Jesus temos muito poucas fontes históricas. Na verdade, fundamentalmente, a principal e quase única fonte histórica são os evangelhos, e depois, que já eles mesmos escritos, alguns, a maioria, muito depois da morte de Jesus, e alguns deles até um século depois da morte de Jesus. Então, primeiro temos que localizar a personagem, no caso, Jesus. Foi mencionado que Jesus nasceu judeu, nasceu e morreu judeu. Jesus nunca negou o judaísmo, nunca questionou o judaísmo. Se a gente se atém à única fonte que a gente tem, que são os evangelhos, né? Não há em Jesus nenhuma afirmação que seja de questionamento do judaísmo ou mesmo de falar de cristianismo. Na época de Jesus não havia cristianismo, vamos lembrar. O cristianismo surge depois da morte de Jesus, em um movimento que demorou séculos para que se cristalizar em uma religião alternativa e que, na verdade, toma uma forma mais definitiva graças ao fato de que ela é assumida pelo Império Romano como religião do Império, que exige uma unificação. E permite essa unificação porque o poder político tem essa capacidade. Então, em primeiro lugar, lembrar que Jesus é um judeu. Nasceu, viveu e morreu como judeu. Mais ainda, ele viveu numa época onde o judaísmo, como algo monolítico, também existia. Nós sabemos que havia várias tendências no judaísmo, essênios, fariseus, saduceus e outros grupos, seitas variadas. Então, enquanto Jesus viveu, e pelas próprias fontes históricas, podemos considerar que Jesus representou mais uma tendência dentro de um judaísmo plural, que era o judaísmo da época de Jesus, que é ainda o judaísmo do Segundo Templo. Na verdade, o movimento de unificação do judaísmo, numa tendência única, começa depois, sob influência do que hoje chamamos de rabinos, né, que tentam unificar o judaísmo, mas depois ainda da destruição do Segundo Templo, limitam as divergências, o pluralismo interno, né, permitem um debate, mas dentro de linhas bastante claras e definidas do que é permitido e não é permitido, e pode até se dizer que o processo de formação do judaísmo rabínico, que é aquele que vai dominar durante 17 séculos, né, no início, que é o processo de 4 ou 5 séculos, é um processo simultâneo cristalização do cristianismo como uma religião. Então, é um processo de distinção que, no caso do judaísmo, se faz em grande medida
sem mencionar o cristianismo. Nas fontes talmúdicas, até hoje, há um debate bastante grande quando há uma referência ao nome de Yeshu, que é o aramaico do hebraico Yoshua, que é o nome hebraico de Jesus. Essas referências, inclusive, até hoje há um grande debate, são muito poucas, esporádicas, e a pergunta é quantas delas se referem realmente a Jesus. Tem alguns que acham que nenhuma delas se refere a Jesus, né? A minimalista, né? Não há como dizer que alguma dessas referências realmente se referem a Jesus. Outros falam que sim, mas umas poucas referências, e sempre são bastante, diria, marginais. Do ponto de vista do texto talmúdico, elas não têm um papel relevante. Aliás, elas só surgem como algo relevante na Idade Média, quando, sob efeito da Igreja, depois da Inquisição, a Igreja começa a exigir que essas menções a esse Yeshu, que não é necessariamente, como já diz, Jesus de Nazaré. Aliás, a menção a Jesus de Nazaré são muito poucas, onde a gente poderia até identificar por aproximação que realmente estão falando de Jesus, né? Jesus o Nazareno, os nazarenos, né? Que foi, portanto, do ponto de vista da época, né? Sem dúvida, uma tendência no interior do judaísmo, né? Não podemos esquecer que Jesus, os apóstolos e São Paulo, eles eram todos judeus, sem nenhuma exceção. Ou seja, era um grupo de judeus que seguiam alguém que eles viam como um profeta, outros um Messias e assim por diante. Não está claro, inclusive, o que eles viam na época, né? Não temos nenhuma fonte histórica para entender exatamente o que foi esse movimento, a não ser os evangelhos. E Bernardo, acho que é interessante a gente pensar que a religião cristã ela é toda centrada em Jesus, então até mesmo o calendário é antes de Cristo, depois de Cristo, e apesar de ser óbvio, acho interessante a gente falar, o judaísmo está no ano 5.781, porque se conta desde a criação da Terra. O marco do nascimento de Jesus, antes e depois de Cristo, para o judaísmo, ele não quer dizer nada, né? Tanto que não é essa contagem dos anos, né? Então, verdade. Mas vamos avançar um pouco mais na história, né? Nós temos um processo que vai demorar séculos, no qual vai se cristalizando uma religião diferenciada do judaísmo, que é o cristianismo. E, inclusive, nos evangelhos, a gente, nos textos de São Paulo, que você vê um processo, inclusive, de conflito interno, né? A circuncisão tem que continuar ou não? O próprio São Paulo, ele, quando escreve, conta como no caminho ele mesmo executa uma circuncisão. As pessoas geralmente não têm conhecimento, mas o dia do nascimento de Jesus, né, que é a noite de Natal, né, 8 dias depois que o Ano Novo, na verdade, é o dia da circuncisão. Eu ia perguntar para você se existe alguma relação de verdade entre isso ou é uma coisa que faz sentido para a gente. Inclusive, você tem calendários cristãos ou ortodoxos, alguns até o dia de hoje, chamam o dia 1º o dia da circuncisão de Nosso Senhor. Ou seja, se você vai para visitar igrejas, catedrais, está cheio de vitrais com a circuncisão de Jesus. Ou seja, o fato que a circuncisão de Jesus foi circuncisado, como naturalmente qualquer judeu teria sido. Então, o que nós temos é um processo de vários séculos, distanciamento, diferenciação do cristianismo como religião do judaísmo. Esse distanciamento no judaísmo aparece em forma menos clara, eu até diria mais oculto. Ela vem já com tendências anteriores ao período de Jesus, né, criação do que chamaríamos o judaísmo rabínico. Tem outros judaísmos, né, o judaísmo caraíta, por exemplo, que só aceita a Torá,
não aceita as interpretações posteriores, que são feitas pelos rabinos. E esse processo de distanciamento e diferenciação nunca é completo. Quando um cristão fala que tal coisa é proibido porque na Bíblia é proibido, e outras coisas são proibidas ou são obrigados a fazer, mas os cristãos não fazem. O que permanece no cristianismo, separado do judaísmo, nunca é totalmente explícito. Porque certas normas que são mencionadas na Bíblia são proibidas, enquanto outras normas não são. É mais uma tradição que foi se consolidando do que uma negação. Inclusive, é importante lembrar que esses primeiros séculos, onde o cristianismo se consolida, há debates enormes, o que hoje chamaríamos seitas, e depois tratadas como heresias, embora na época não era heresia, era uma tendência dentro do cristianismo, uma que discutia até onde a Trindade se sustenta ou não, se o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm o mesmo, são parte da mesma unidade ou não são, e outras heresias, né? So-called heresias, questionam que o cristianismo tem que ser relacionado ao Antigo Testamento, inclusive porque argumentavam que o Deus que aparece com Jesus não é o mesmo Deus do Antigo Testamento, e eles propõem diferenciar totalmente o cristianismo do judaísmo. E aí até tem trabalhos acadêmicos interessantes que falam que ganhou a tendência que relacionava o cristianismo ao judaísmo porque se relaciona a uma religião que já tinha muita antiguidade. No mundo antigo, a tradição era fundamental. Né? Até hoje, né, você coloca fundado em tal ano. Né? Ou seja, a antiguidade era uma questão de prestígio, né? E esse pode ter sido um dos elementos, mas não só. Se você lê os evangelhos, é importante lembrar que o fato de Jesus ser considerado Messias depende do que os cristãos chamam Antigo Testamento, o que nós chamamos o Tanakh, né? A Bíblia Antiga, né? O Antigo Testamento. Todos os evangelhos começam o rei David que casou com tal, que casou com tal, que casou com tal, e finalmente se chega a Jesus. E em vários lugares os evangelhos confirmam o caráter messiânico de Jesus, porque Jeremias falou tal coisa, Elias falou tal coisa. Ou seja, Jesus é Messias porque o judaísmo fala de Messias, tem referências a esse Messias e surge o Messias. Né? A ideia messiânica é uma ideia judaica. Então, essa é a questão central do ponto de vista histórico. Ou seja, o judaísmo independe do cristianismo. Do ponto de vista, não estou falando nenhum julgamento de valor, estou falando em termos históricos. Né? O judaísmo é algo que já existia, continua a existir, obviamente influenciado em alguma forma ou outra, sempre por outras tendências culturais, inclusive o cristianismo, né? Mas ele já existia e continua a existir e se desenvolvendo. O cristianismo tem um problema maior. Qual é o problema do cristianismo? Que Jesus é judeu, ele é o Messias porque existe o judaísmo que fala de um Messias, e sua trajetória de vida tem que confirmar aquilo que os profetas falavam sobre o Messias, inclusive porque na Torá, no Pentateuco, não tem Messias. Né? A ideia messiânica aparece muito mais tardiamente no judaísmo. Né? Então, Bernardo, mas só para entender uma coisa, para aproveitar que você está falando dessa relação entre o judaísmo e o cristianismo, queria que você comentasse. Se fala muito hoje sobre esse conceito de moral, de uma moral judaico-cristã, e hoje a gente até consegue ver um movimento, principalmente de judeus que vêm de uma forma mais crítica, esse conceito como se fosse até um apagamento do judaísmo, da cultura judaica no Ocidente. Mas eu queria que você comentasse de onde surgiu esse conceito, né, de moral judaico-cristã, se tem alguma coisa a ver com as origens de Jesus, né, porque ele era judeu, como você falou, nasceu, viveu e morreu judeu. Qual a relação dessa moral com a base
com a religião, né, que surgiu, o cristianismo surgido depois de Jesus Cristo? Então, eu vou pular 18 séculos, já que o tempo é limitado, o que é uma verdadeira heresia, deveria ser tratada de apóstata, né? Veja bem, a ideia de moral, né, que nós utilizamos contemporaneamente, porque o problema sempre que existe quando a gente pensa em história é o anacronismo, pensar o passado com as categorias do presente. Esse é o erro que o tempo todo fazemos. Projetamos para trás o mundo nosso. Na verdade, a partir do século XVI, XVII, XVIII, há um retorno à filosofia grega cada vez mais forte, onde a ideia de uma moral independente da religião se cristaliza. Do ponto de vista estritamente judaico e do ponto de vista estritamente cristão, a ideia de moral depende, é supeditada a princípios religiosos. Você faz a vontade de Deus. No judaísmo isso é até mais claro, a palavra mitzvah, que a gente traduz erroneamente como uma boa ação, é uma ordem. Sabá é exército, né? No lugar existem ordens. Né? Então, é importante lembrar que a ideia de moral é uma ideia mais contemporânea nesse sentido. E que, obviamente, e que é natural que assim seja, quando floresce o humanismo, uma visão mais universal do ser humano, surge a procura de princípios éticos que sirvam para qualquer ser humano, independentemente de crenças no além. Essa separação entre moral e religião é, portanto, uma divisão contemporânea. Né? Uma pessoa extremamente ortodoxa, judia, muçulmana ou cristã, na verdade, a moral para ela é seguir a orientação do que ele acha que é a vontade divina, a vontade de Deus. É importante lembrar. Então, na medida que surge uma ideia de uma moral que vai além de crenças metafísicas, transcendentais, obviamente que isso também transforma as próprias religiões. A gente vai procurar no cristianismo, no judaísmo, no islã, princípios universais. Isso é importante lembrar. A segunda coisa que é importante lembrar para responder essa pergunta da Amanda, que está no fundo, está no coração da conversa de hoje, né, é que certamente cada um, indo à sua religião, procurará e encontrará esses elementos universais. Isso é fundamental lembrar. Né? Então, e pode ser incluído o Islã, o budismo e muitas outras religiões que você procura nas fontes religiosas sagradas, né? Elementos universais que você foi falar de uma moral. Agora, a questão da tradição judaico-cristã é histórica, ou seja, tem que ver com o fato do que a gente pode chamar a formação de uma cultura ocidental que se diferencia profundamente do judaísmo ou do cristianismo. Vamos deixar claro, nem o judaísmo, nem o cristianismo tradicional, pré-moderno, por exemplo, vai concordar com direitos humanos, com democracia. Não há democracia no judaísmo, no cristianismo. Suas estruturas não são democráticas e muitas de suas crenças podem ser consideradas, se a gente vai na história, como atentando a certos direitos humanos, com certeza. Então, quando a gente fala uma moral judeu-cristã, está falando algo que não está se referindo especificamente a essa tradição religiosa, no que ela tem de particular. Né? Procura nessas tradições elementos universais. Com a formação do mundo contemporâneo, e assim foi, é uma tradição fundamentalmente cristã, mas onde o judaísmo também teve um papel importante, em particular nos últimos 2 séculos, né? E ela se contrapõe a um mundo globalizado, a outras tendências culturais religiosas, né? Diferentes, a essa disposição a se falar de uma tradição, uma moral judeu-cristã, que tem que ser tomada com muito cuidado. Né? Então,
Agora, é óbvio que, e aí sim, só eventualmente para ir finalizando, porque eu entendo que o tempo vai se limitando, o importante é que tanto o judaísmo como o cristianismo mudou e mudou profundamente nos últimos séculos, e eu diria ainda mais nas últimas décadas, na sua relação com a alteridade, com o outro. Durante 19 séculos, o judaísmo, ou 20 quase, o judaísmo, como uma minoria dispersa no mundo, sofreu perseguições, teve trato humilhatório, embora até tema que valeria mencionar, porque eu acho importante do ponto de vista teológico, bem ou mal o judaísmo não desapareceu, porque os padres da igreja, em particular Santo Agostinho, possivelmente o maior pensador da igreja, além dos evangelhos de São Paulo, reconhece que a relação do cristianismo com o judaísmo tem particularidades. Os judeus já foram o povo de Deus, até o surgimento de Jesus, e apesar de não ter aceito ele como Messias, continuam tendo um caráter monoteísta e tiveram até um papel importante em divulgar o monoteísmo, que permitiu que os judeus, a diferença dos outros povos, não foram tratados como pagãos e não fossem eliminados. O cristianismo e o Islã eliminaram todas as religiões, menos os judeus. É verdade que maltrataram, perseguiram, humilharam, muitas vezes forçaram a conversão, no caso da Espanha, é o mais importante, mas apesar dessa história de perseguição, de humilhação, em suma, de antissemitismo, aceitaram que os judeus tinham um caráter particular, carregavam uma tradição que foi a tradição a partir da qual surge o mundo cristão e o mundo islâmico. E isso permitiu, inclusive, a sobrevivência do judaísmo, que faz que toda essa relação entre o judaísmo, o cristianismo e o mundo islâmico tenha complexidades diferentes do que a relação das grandes religiões dominadoras, como o cristianismo e o islã, tiveram com outros povos que foram obrigados a se converter. Bernardo, aproveitando que você está falando sobre essa ligação das duas religiões, a gente vê que dentro do cristianismo tem os evangélicos e alguns evangélicos têm uma ligação muito forte com o judaísmo. Essa ligação e essa consideração maior ao Antigo Testamento se deve à figura de Jesus Cristo, porque Jesus era judeu e o cristianismo foi fundado em cima dos preceitos judaicos e da tradição judaica? Excelente pergunta. Vamos lá. O próprio Santo Agostinho, e estamos falando finais do século IV, já falava que era necessário estudar hebraico para ler a Bíblia no original. Embora na Idade Média, basicamente, a Bíblia original foi, em boa medida, deixada de lado, na Espanha, das três religiões, conversas entre rabinos e padres eram bastante comum, e muito próprio Santo Agostinho, agora nós temos documentos que indicam que ele falava com judeus e até tomava algumas opiniões de rabinos sobre textos do Antigo Testamento. Ainda assim, durante boa parte, durante a Idade Média, o que a Igreja Católica fez foi se afastar das suas origens no Antigo Testamento, enfatizou o Novo Testamento e, ademais, a leitura da Bíblia praticamente não era parte da formação dos cristãos. A revolução começa com Lutero. Qual é a grande revolução de Lutero? Foi traduzir a Bíblia ao alemão, que, não casualmente, também tem que ver, que vem logo depois do surgimento da prensa. De repente, você começa a ter, o livro passa a ser massificado, passa a ser popular, e o que Lutero fala, enfrentando a Igreja Católica, voltemos às origens. É interessante esse movimento, porque até as igrejas protestantes, na verdade, que ela rompe com a estrutura piramidal, onde tinha o Papa lá em cima, cardeais, bispos, e volta e passa a ter uma estrutura muito similar
a estrutura do judaísmo rabínico, onde desaparece a figura do sacerdote, onde cada igreja é uma, entre aspas, uma sinagoga, onde o pastor tem um papel guia espiritual, tal como o rabino. Se lembra que na Igreja Católica a igreja passa a ser intermediária entre os fiéis e Deus. Tudo passa pela igreja, né? Fora da igreja não há salvação. O protestante, que ele fala? Não, é cada indivíduo frente a Deus, o pastor, inclusive, que passa a casar, deixa de ter essa pertenência única a uma igreja, né? Passa a ter família, etc. E ele retoma a relação com a Bíblia. E a partir da Revolução Protestante, há uma recuperação das raízes bíblicas e, portanto, judaicas de Jesus, né? Porque Jesus passa a ser menos tão referido ao Evangelho quanto o que ele historicamente representa, que é a Bíblia. E a partir daí temos todo um movimento de estudos bíblicos muito importantes na historiografia posterior do que a história daquele período, né? Onde a figura de Jesus, o seu lado judaico, vamos dizer assim, passa a ser cada vez mais forte, e uma referência, inclusive, óbvia e explícita ao Shabbat, né? O sábado, a Igreja Católica transforma em domingo, por exemplo. É o mesmo dia, só que mudou de dia, né? Então, temos que, com a Revolução Protestante, uma recuperação da tradição judaica, porque a leitura da Bíblia. E a leitura da Bíblia é a história de Israel, né? A Bíblia basicamente é isso, né? A história do povo de Israel, né? Não é um livro teológico no sentido estrito da palavra, é a história de um povo. Os protestantes trazem de volta para a tradição cristã elementos do judaísmo. É verdade que os protestantes, obviamente, continuam associados aos dogmas originais do cristianismo do século IV, V, em particular a figura importantíssima Santo Agostinho, que colocou dois dogmas centrais, um que tem que ver com o pecado original, que distante do judaísmo. No judaísmo não existe o pecado original, e o segundo, a ideia da predestinação, como ela se realiza, não se realiza, se é por causa das obras ou da graça divina, na versão católica, ou fundamentalmente pela graça divina, como no caso protestante. A partir daí temos um movimento protestante que se caracteriza pelo pluralismo enorme. E cada seita protestante, ou não sei se a palavra seita inclusive seria cada corrente mais adequado, passa a procurar nessas fontes, né, judaicas, sua identidade, obviamente misturado com a tradição cristã. E aí tem espaço para tudo, inclusive para movimentos que são judeus por Cristo. Judeus, ou seja, pessoas que aceitam completamente a tradição judaica, mas acham que Jesus é o Messias. Eu, pessoalmente, acho que ninguém tem, no campo da religião, monopólio de nada. Se um pastor decide usar filactérias ou o que for, é um direito dele, né? Não existem patentes, direitos intelectuais no campo religioso. Não acho que deveria, inclusive, existir nunca, né? Para que, senão, a gente começa a se achar com direito a cancelar o outro. Aliás, o que a Igreja Católica fez com o Talmud. Obrigou, censurou trechos do Talmud, porque mencionava o nome de Yeshua. Ou seja, eu acho que qualquer grupo religioso que não atua em forma ofensiva, humilhante em relação ao outro, pode se apropriar de elementos de outras correntes. Eu não vejo que exista nada errado nisso. Não tem direitos autorais no campo religioso. Eu acho razoável que alguém veja de valor certo elemento na outra religião, queira usar, né? Lembremos que o cancelamento no mundo religioso não deve existir. O que fez a Igreja Católica na Idade Média, quando censurou trechos do Talmud, e
foram retirados do Talmud. Em outros casos, o Talmud foi queimado em fogueiras, porque tinha trechos que o outro lado considerava ofensivos, quando, obviamente, muita interpretação. Então, eu acho importante ter essa relação respeituosa com qualquer tendência religiosa. Sim, concordo. E você está falando sobre, você mencionou alguns resgates, né, nas tradições cristãs e protestantes desses elementos judaicos, e, enfim, a gente também precisa colocar que o judaísmo também foi mudando com o tempo, né? Hoje ele não é o mesmo do que ele era no século XV ou no século XII. Então, eu queria saber um pouco mais sobre o que mudou no judaísmo depois da criação do cristianismo, com o surgimento mais forte do cristianismo, que houve transformações no judaísmo? Novamente, não dá para associar diretamente o desenvolvimento do judaísmo em relação ao desenvolvimento do cristianismo, né? Inclusive porque esse desenvolvimento do judaísmo tem que ver com a referência da própria história judaica. O que não significa a ideia de Messias, por exemplo. Era uma ideia que está presente no judaísmo. Nós sabemos que houve uma grande revolta contra a última revolta de Israel. Na verdade, a ideia de que o exílio começa depois da destruição do segundo templo está errado. Continua havendo uma população majoritariamente judia em Israel. Na verdade, a grande revolta, que é o fim do centro judaico de Israel, é a revolta de um líder, Bar Kokhba, que tinha o apoio do maior líder espiritual, maior rabino, possivelmente, Rabbi Akiva, né, que se revoltam contra o Império Romano, contra Adriano, e, obviamente, são derrotados. E Bar Kokhba, esse general, era considerado pelos judeus como uma figura messiânica. Inclusive, depois que ele morre, Bar Kokhba era filho da estrela. Bar, filho, em aramaico, Kokhba, estrela. Quando ele morre, depois é chamado Bar Koziba, filho da mentira. Porque... E a ideia que fica clara no judaísmo rabínico, o Messias é parte, a esperança messiânica é parte do judaísmo, mas temos que nos proteger muito contra qualquer aparição do Messias, porque isto leva à destruição. Então, o judaísmo rabínico tem um pé no acelerador e outro no freio. O futuro vai ter o Messias, mas hoje temos o pé no freio. Temos que nos cuidar muito da ideia messiânica, porque cada vez que aparece um Messias, ele traz destruição. Nessa perspectiva judaica, obviamente, a própria transformação de Jesus em outra religião demonstra essa hipótese. Ou seja, aparece alguém, fala que é Messias e leva à destruição do judaísmo tal como vivido pelos rabinos. Então, o judaísmo tem como referência a sua própria história. É óbvio que o judaísmo, quando em relação no mundo da Idade Média católica, a Idade Média europeia católica, né, se fecha muito, porque é perseguido, fechado em guetos e assim por diante. No mundo muçulmano, dependendo do lugar e do momento histórico, tem maior abertura. E você tem quem pode, possivelmente, for o maior pensador rabino da história judaica, considerado extremamente respeitado, que é Maimônides. A obra de Maimônides é uma obra muito mais aberta, que dialoga com a filosofia, porque nesse lugar, nesse momento, era possível, no mundo muçulmano, ter como referência, inclusive, a filosofia grega, com a qual Maimônides, através de Averroes, dialoga. Então, o judaísmo é influenciado pelo contexto. Em contexto mais aberto, se abre a discussão. Mais fechado, ele se fecha. Mas, obviamente, que a grande abertura começa nos tempos modernos, né? Em particular depois da Revolução Francesa, né? Mas já antes, né? Quando em Amsterdã, que já existia mais abertura
para pensamentos divergentes, relativa, mas existia, surge Baruch Spinoza, um dos grandes filósofos da história humana, que rompe com o judaísmo rabínico e com a Igreja Católica tradicional. Ele diz, gente, leiam os textos originais e vocês, cada um, chegue à sua conclusão. Não precisamos de rabinos ou de pastores ou de padres que nos digam qual é o verdadeiro sentido da Escritura. É só ler. Na medida que o mundo se abre, os judeus, em particular sua intelectualidade, também se abre com esse mundo. E começa um diálogo e mudanças que chegam à nossa época. No cristianismo demora mais um pouco, do ponto de vista da Igreja Católica. No mundo protestante já tem mais abertura, dependendo de qual corrente, já de muito antes, né? Mas, especialmente no Concílio Vaticano II, né? Aí sim, realmente, o espírito ecumênico, o diálogo com outras religiões, em particular com o judaísmo, a declaração clara e definitiva de que todas as afirmações feitas pela Igreja Católica contra os judeus não se sustentam, que os judeus não são culpados pela morte de Jesus. Posso te interromper para perguntar sobre isso? Vou aproveitar que você está falando disso, e justamente tem muita gente ainda que reforça essa ideia de que os judeus crucificaram Jesus, ou que os romanos crucificaram Jesus a mando dos judeus. O que efetivamente as fontes dizem sobre isso, e como que essa ideia de que dos judeus como assassinos de Jesus acabam gerando preconceito contra os judeus? Vamos lá. Novamente, fontes não há. A única fonte são os evangelhos. Não temos outra fonte. Tem muita interpretação de contextos, né? A gente sabe que no judaísmo existe a pena de morte e é por apedrejamento, né? Quando o Sanedrin, que era o órgão superior da comunidade judaica na época, né? Condenava alguém à morte, né? Do ponto de vista judaico, ia ser apedrejado à morte. Crucificar alguém era uma pena de morte romana. Agora, esses são os elementos básicos. Portanto, ele foi morto pelos romanos. Agora, a versão cristã que prevaleceu, porque nós também não temos versões da época, né? Inclusive nos evangelhos tem pequenas diferenças que permitiriam uma variedade de interpretações que não vou entrar. Tem que ver com a tradição formada posteriormente. Qual é o problema do cristianismo original? O problema do cristianismo original é que aparece alguém, Jesus, que se diz o Messias, judeu, fala para os judeus, e a grande maioria não segue ele, né? Temos um problema aqui, né? Que a gente diria ninguém é profeta na sua própria terra, mas o fato histórico é que a maioria dos judeus simplesmente não segue a Jesus. Então, o problema teológico que se cria é explicar por que os judeus, que são o povo escolhido, de acordo com a Bíblia, que é aceita pelos cristãos, a Bíblia diz, os judeus são o povo escolhido. Esse povo escolhido diz que Jesus não é o Messias. Cria-se uma contradição. E essa contradição tem que ser resolvida. E até hoje, cada vez mais, tem novos elementos de teologia procurando resolver essa questão. Então, tem que se distanciar o cristianismo dos judeus para se constituir como uma religião, como um produto diferenciado. E aí, para se diferenciar, primeiro tem que dizer que os judeus deixam de ser o povo escolhido, e até hoje, na tradição católica protestante, nunca é totalmente claro se deixou, quanto deixou. A segunda questão é o que você faz com esse povo que continua a existir, né? E que é o povo escolhido por Deus. E aí você tem, de alguma forma, que estigmatizar essas pessoas que se negaram a aceitar o verdadeiro Messias. E essa estigmatização, durante séculos, tomou uma forma, eu diria um pouco até primitiva, simplista, porque era o que tinha que ser transmitido para as massas, que os judeus mataram Jesus. Que, obviamente, do ponto de vista lógico, não tem sentido nenhum. Primeiro, dizer que os judeus mataram um judeu é natural, né? Ou seja, judeus
em geral, quando matavam alguém, eram judeus. Segundo, que do ponto de vista legal não se sustentava porque foram romanos. E aí vem a imagem que Pôncio Pilatos lava a mão, né, para tentar transferir a culpa aos judeus. Né? E a imagem de Judas Iscariote também como traidor. E a partir daí se construi um estigma, que, aliás, se choca com um fundamento básico da tradição judaica que a tradição cristã aceita. Qual seja, os filhos não são responsáveis pelos pecados dos pais. Né? Uma das grandes revoluções do pensamento profético foi esse, né? Acabar com a vendetta, né? Que continua até poucos séculos atrás como sendo a base dos sistemas legais do mundo todo. A prática legal é a vendetta. Né? Teu filho matou meu filho, matou teu filho. A ideia é que os filhos não são responsáveis pelos pecados dos pais é uma das grandes revoluções do judaísmo e que o cristianismo aceita. Ora, o que tem que ver os filhos do que porventura puderam ter condenado Jesus com a morte de Jesus? Né? Criou-se algo terrível, que uma culpa coletiva transmitida de geração em geração. E o povo abençoado por Deus se transformou num povo maldito. Né? Uhum. Mas isso foi a criação de uma narrativa política pela qual o cristianismo se constituiu historicamente, se diferenciou do judaísmo, né? E teve que, para manter uma unidade própria, diferente do judaísmo. Isto, você disse que ainda se mantém. Eu acredito que sim, mas a revolução, especialmente no mundo católico, dos últimos 60 anos tem sido enorme. É difícil imaginar como, em um prazo relativamente tão rápido, algo que estava encarnado na Igreja Católica continua a existir. Eu vou dar um exemplo. De vez em quando eu gosto de ir a cultos de outras religiões para ver o que acontece lá dentro, né? Meu lado antropólogo. Fui, não faz tempo atrás, numa igreja onde o padre falava os judeus que mataram Jesus, etc, etc. Né? Está presente isso, ainda está presente. Não com essa força de preconceito antissemita que já teve em outros tempos, mas em algum lugar está presente, ainda que eu acredito que tem diminuído muito, e nesse sentido a Igreja Católica deu passos enormes, nesse sentido de tentar se distanciar desses componentes antissemitas que foram dominantes em grande parte de sua história. Sim, Bernardo, é muito interessante. Eu acho que a gente conseguiu cobrir os principais questionamentos, né, que giram em torno desse tema, né? Jesus desperta sempre muita curiosidade, a relação entre Jesus e o judaísmo, a origem judaica dele, como você falou, ele era judeu, viveu uma vida judaica e morreu como judeu. Então eu queria agradecer muito a sua participação, porque eu acho que, enfim, acho que vai ser muito bem-vindo esse compartilhamento, né, do seu conhecimento sobre esse tema. E seja sempre bem-vindo ao nosso podcast. Espero que você consiga participar mais vezes. E é isso. Obrigado a vocês pela oportunidade. Eu sei que o tema é um tema 2000 anos de história. Se pudesse ser sintetizadas em 30, 40 minutos, ninguém não precisaria de pessoas lendo, estudando. É um tema complexo. Eu espero que o que eu falei seja mais um convite para... Sim, para um aprofundamento. Para um aprofundamento e tratar até o tema já em detalhe maior, né? Porque isso que acontece no século XIX, no século XX, do judaísmo, a relação, por exemplo, do movimento racídico, né, com elementos cristãos messiânicos, são muito interessantes, né? Esse messianismo presente em muitos grupos racídicos, que é muito forte, né? Ou seja, Martin Buber foi muito influenciado pelo cristianismo,
mas também ele encontra no racismo elementos cristãos. Ou seja, há muita coisa para ser aprofundada. Para mim foi um prazer enorme conversar com vocês. Espero que o que eu falei seja um convite para aprofundar o tema. Com certeza. Muito obrigada, Bernardo. E para você, ouvinte, a gente espera que você tenha gostado e até semana que vem. Tchau! Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Malca, te trazendo as notícias dessa semana. Trago 3 notícias para vocês essa semana, 2 vindo dos Estados Unidos e uma vindo de Israel. A primeira é relacionada a Israel, que num relatório divulgado pela Human Rights Watch nesta terça-feira, se denuncia autoridades israelenses por cometerem crimes contra a humanidade de apartheid e perseguição. O documento tem 204 páginas e está examinando todo o tratamento dado por Israel aos palestinos e afirma que o governo israelense está metodologicamente privilegiando israelenses enquanto reprime palestinos de modo mais severo no território ocupado. Essas acusações elas foram negadas pelo Estado de Israel, afirmando que o relatório é uma tentativa de, entre aspas, prejudicar o direito de Israel a existir como Estado-nação do povo judeu, e o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, por sua vez, ele deu boas-vindas às conclusões e apoia o relatório que saiu. Ainda essa semana, 2 sinagogas foram vandalizadas na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. A gente está vendo um aumento aí grande em relação a esses delitos e vocês podem acompanhar um pouquinho mais sobre a direita que está crescendo. Por último, eu achei muito interessante essa notícia para trazer para vocês. Eu não sei se vocês sabem, mas existe uma universidade chamada Yeshiva University, também em Nova York. Vou continuar falando de Nova York aqui hoje. Essa universidade, ela é uma universidade que se considera ortodoxa moderna e tem, com sua maioria, estudantes judeus. Hoje a escola tem mais ou menos 6.000 estudantes entre graduação e pós-graduação. Inclusive, muitos alunos não são judeus e as escolas são muito famosas tanto pelo seu curso de Direito quanto de Filosofia. O que aconteceu essa semana é que os estudantes entraram com um processo em cima da universidade. Por quê? Eles estão tentando fazer há algum tempo um clube LGBT dentro da universidade e a faculdade não reconhece internamente o grupo. Mais um momento aí interessante sobre LGBTs e a ortodoxia e como lidar com esse espaço. Por essa semana é isso. Eu mando um beijo para vocês e a gente se vê ou se fala na semana que vem.